meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Fazer a reforma desse fermento aqui, ó. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, Fermento de litro. forever free. Olha só, pessoal, tirei aqui o meu fermento, né, da garrafa PET. Reformei ele. Aí eu tinha reformado ele, coloquei ele aqui dentro dessa vasilha. Olha só o tanto que ele já cresceu. Tá parecendo uma esponja. Quando a gente fala assim, reforma o fermento e deixa ele descansar ou fermentar um pouco para você poder fazer o pão, é você reformar o fermento, né? E aí colocar a partezinha, deixar fermentar aqui no mínimo por 2 horas, tá certo? Então o que que acontece? Eu deixo fermentar aqui por umas 2, 3 horas. E aí depois a massa do fermento, ela sobe fermentando. Que é o que acontece aqui, ó. A gente tá percebendo aqui que tem uma camada grossa de fermento, né? Bem fermentado aqui, tá cheio de bolinhas. Por que que acontece isso? Quando você acaba de reformar o seu fermento, ele não vai estar desse jeito. Ele vai estar desse jeito só depois que você reformar ele e deixar ele por 2, 3 horas. E de preferência você reformar ele com água morna, porque aí ele cresce mais rápido, ele fermenta mais rápido. Então, quando ele chega nesse ponto aqui, é porque ele chegou no ponto de pico. É quando ele tá forte, o suficiente para crescer teus pães. Então, agora eu venho aqui e vou mostrar para vocês, ó, como é que tá aqui embaixo, ó. Ó, aqui embaixo tá só o fermento, só a água, tá vendo? A água do fermento tá aqui embaixo. Mas fica essa camada aqui em cima, né? Essa nata aqui em cima de fermento ativo. E aí agora eu misturo bem o fermento e coloco aqui dentro da minha vasilha onde eu vou fazer a esponja. Se caso eu for fazer a esponja. Se não quiser fazer a esponja, você mistura o fermento e aí coloca aqui a parte que você vai fazer o pão. Seja 200 ml, 300, 400, 500 ml, 1 litro. Aí vai do gosto de cada um. Mas aí se você for fazer a esponja, você vai estar dividindo, colocando aqui em outra vasilha a quantidade que você quer. Vai colocar farinha de trigo até ele ficar uma massa bem grossinha, como se fosse uma massa de bolo. E aí vai deixar fermentar por mais 2 ou 3 horas. Aí a esponja ela vai ficar dessa forma assim também. Só que ela não vai ficar assim com água igual o fermento. Ela vai estar toda grossa por completo, certo? Vai estar bem fermentado. E às vezes ela cresce bem mais do que o próprio fermento, a esponja. Então, se você fez a sua esponja e ela não cresceu, não arrisca fazer o pão. Tem que reformar de novo para poder... Então, se vocês for fazer a esponja de vocês e a esponja deixar fermentando por 2, 3 horas e essa esponja não crescer, tem que reformar o fermento novamente com água morna, para ativar bem o fermento. E aí vocês vão misturar, vai colocar aqui a parte novamente, vai fazer a esponja, deixar essa esponja crescer para poder amassar o pão. Não amassa o pão sem a esponja crescer, porque a possibilidade dos pães crescer é mínima, tá bom? Então, pessoal, olha só, vou estar dividindo aqui agora, ó.
Mistura bem aqui o fermento. Meu fermento já tá pronto. Se você tá assistindo esse vídeo e não tem a receita do fermento, eu vou estar deixando aqui na descrição. No primeiro comentário vai ser o link. Se você não sabe, né, onde é que fica a descrição, eu vou estar deixando aí no primeiro comentário o link de como iniciar esse fermento de litro. Aí eu venho aqui e coloco. Vou colocar olho mesmo. Pronto. Essa quantidade aqui para me fazer o pão. Agora eu venho aqui e coloco a farinha de trigo até formar uma esponja bem grossinha. E aí vou deixar fermentando. Antes de eu colocar aqui a farinha de trigo para fazer a esponja, eu vou medir aqui quantas ml que eu coloquei aqui. Porque eu sei que algumas pessoas vão estar com curiosidade em saber. Olha aqui. Deu exatamente 500 ml, gente. Tá vendo? Olha só. 500 ml certinho. Mais ou menos já tem uma base de quanto colocar. A olho mesmo. Pronto. Foi 500 ml então. Agora eu venho aqui, coloco a farinha de trigo pra gente fazer a nossa esponja. Então aqui tá o fermento, agora vamos estar fazendo a esponja. Para fazer a esponja, não tem uma quantidade certa de farinha de trigo. Você vai colocar aqui, ó, a olho mesmo. Pois é até ficar uma massinha grossa, tá bom? Eu vou estar peneirando aqui essa farinha de trigo. Olha só. É até, gente, ficar uma massinha grossa, como se fosse massa de bolo, tá? Não tem segredo, certo? Quer ficar uma massinha grossa de bolo. Olha só, pronto. Essa aqui é a espessura que eu gosto da esponja. Você também pode estar deixando ela mais grossa, se quiser. Pronto, olha só. Quando seu fermento tá potente o suficiente para crescer os pães, aqui, quando você colocar a farinha de trigo para fazer a esponja, vocês já vão ver a diferença. Assim que vocês colocam a farinha de trigo, já começa assim, ó. Essas bolinhas de ar, tá vendo, ó? Umas estouram, outras começam. Tá vendo? Olha só. Vocês têm que começar a observar bem o fermento de vocês. Conhecer bem o fermento de vocês para saber se o fermento tá potente, tá o suficiente para crescer os pães, tá certo? Olha só como é que fica. Antes, a gente nem deixou fermentar ele, já tá assim, ó. Tá vendo aí? Agora eu vou cobrir aqui com pano, vou deixar fermentar. E aí, depois, quando eu deixar fermentar bem isso aqui, por umas 2, 3 horas, aí eu venho, coloco os demais ingredientes aqui dentro e a gente amassa o nosso pão, tá certo? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês comentam, compartilham. Deixa o joinha de vocês, que é muito importante aqui pro nosso canal. Pra estar sempre incentivando a gente a trazer mais e mais vídeos, tá certo? No próximo vídeo eu vou estar trazendo a receita do pão. Com esse fermento novo de litro, tá certo? Muito potente. Cresce muito bem os pães. E até o próximo vídeo. Tchau!